Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Aliança no Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto. Eu saúdo a todos com uma passagem que se encontra em Colossenses, capítulo 3, o versículo 17, que diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esse versículo me acompanha durante muito tempo. Me chama muito a atenção a maneira como o apóstolo Paulo nos desafia a vivermos para Deus e tudo que fizermos, fazermos para Deus. Se todos os cristãos assumissem isso de fato para si, não tenho a menor dúvida de que tudo seria muito diferente em nossas vidas, em nossa sociedade, em nosso mundo. Com essa palavra eu saúdo a todos. Queremos iniciar o nosso culto no nome e na presença do nosso Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Convido a termos uma breve oração. Senhor, queremos te bendizer e te louvar por esta oportunidade que tu nos dás agora de ouvirmos, de meditarmos na tua palavra. Fala conosco, Senhor, através do teu Santo Espírito. Conceda a nós sabedoria, entendimento e coragem para vivermos e praticarmos a tua palavra. Perdoa-nos pelas inúmeras vezes em que vivemos da maneira como nós bem entendemos. Conceda, Senhor, o teu perdão e a certeza desse perdão em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, quero compartilhar com vocês hoje um texto que é conhecido, um versículo que é conhecido como a regra de ouro na Bíblia. Se encontra bem no finalzinho do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, o versículo 12. Jesus diz o seguinte: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam,
pois esta é a lei e os profetas. Irmãos, não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a ti. Alguém aqui já ouviu isso? Tens conseguido viver dessa maneira? Não fazendo aos outros o que você não gostaria que fizessem a ti? Pelo que nós percebemos aqui, que acabamos de ler, esse versículo de Jesus, a maneira como nós aprendemos desde a infância, e virou um ditado popular, pode ser diferente ainda ou não é suficiente. O que nós aprendemos desde criança: não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a ti. Isso aqui ainda não é o suficiente. Estamos no contexto do fim do Sermão do Monte, e no texto anterior, Jesus está ensinando sobre a oração. E ele afirma que nós podemos pedir, buscar e bater, porque nós receberemos, nós acharemos, as portas serão abertas para nós. O Senhor está atento às nossas orações. Um pai nunca dará uma pedra ao filho que lhe pede um pedaço de pão. Um pai nunca dará uma cobra ao filho que lhe pede um peixe. Até mesmo um bandido dá coisas boas aos seus filhos. E aí Jesus diz: imaginem o que o Pai do céu nos dá e nos dará. Durante muito tempo eu tive certa dificuldade com essa passagem bíblica que fala da oração. Em muitas situações eu orava, clamava e implorava ao Senhor por alguma coisa e não recebia. Então eu entrava num conflito com isso, porque o texto diz que Deus atende aos que o clamam. Mas com o passar do tempo eu fui aprendendo que nem tudo que eu peço, que eu desejo, é bom para mim mesmo, ou para as pessoas ao meu redor. Eu percebi que eu estava agindo como uma criança mimada, que quer tudo na hora que pede, e quando não recebe fica bravo, faz malcriação. Eu aprendi que aquilo que é realmente necessário, o Senhor nos dá, incontestavelmente. No Evangelho de João, nós aprendemos que o receber uma oração vai depender da nossa comunhão com o Senhor. Diz lá: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João capítulo 15, versículo 7. Mas aqui nós podemos cair numa cilada do nosso coração. Podemos nos achegar a Deus com segundas intenções, apenas para pedirmos o que queremos. Entendem? Uma aproximação interesseira. Mas também não é dessa forma que acontece com o Senhor, porque a Bíblia nos afirma que Ele nos sonda, que Ele conhece nossos corações, Ele sabe do que nós somos capazes, Ele conhece as nossas intenções. Permanecer em Cristo é o mesmo que seguir, ser discípulo, como nós falamos na semana passada no culto. É andar com Ele, obedecer sua palavra, confiar nele. Estou mencionando essa passagem porque ela está bem relacionada com o versículo da pregação. Jesus Cristo nos ensinou sobre a oração, sobre o relacionamento com Deus, e que o Senhor tem prazer em nos dar o melhor. Nesse versículo que nós lemos da pregação, ele nos ensina como nós devemos nos comportar com o próximo. Esse versículo é chamado de regra de ouro, como eu mencionei antes. Ele resume todo o Sermão do Monte. E no final do versículo, Jesus ainda conclui dizendo: esta é a lei e os profetas. Ou seja,
é o resumo da palavra de Deus. Desde o domingo passado eu estou com esse versículo na cabeça. Eu já o li muitas vezes em minha vida, mas eu nunca tinha reparado em um aspecto. A nossa tendência é lembrarmos daquela forma que eu mencionei lá na saudação, que acabou virando um ditado popular: não façam aos outros o que não querem que façam a vocês. Não está errado isso ali. Nós também achamos esse ditado nessa forma negativa nas principais religiões. O que não façam aos outros, o que não queres que te façam. Mas há uma diferença muito grande entre esse ditado que nós conhecemos e o que Cristo nos diz. Cristo nos diz o seguinte: façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Jesus Cristo inverte a lógica desse ditado. Não está mais na forma negativa e passiva, mas está numa forma positiva e imperativa, uma forma que nos chama à ação, a fazer alguma coisa. Se omitir, não fazer nada, é muito fácil. Mas o cristianismo nos tira do comodismo, ele nos chama à ação. O verdadeiro cristão não se conforma em ficar parado. Ele tem que agir, ele tem que servir, ele é bênção na vida do próximo. Se fosse diferente, qual seria a nossa relevância nesse mundo? Cristo nos chama a fazer o bem ao próximo, a amá-lo, a alegrá-lo. Se nós queremos ser tratados amigavelmente pelas outras pessoas, é assim que nós devemos proceder. É um exercício de se colocar no lugar do outro. É viver de uma vida, é viver de uma forma misericordiosa. Assim como gostaria de ser tratado, trate. Fazer ao outro o que deseja que façam a nós resolveria a questão dos problemas sociais, da convivência, do bem-estar social, da paz. O Sermão do Monte nos mostra o quanto somos pecadores. Não somos melhores do que ninguém. Precisamos do próximo. E especialmente precisamos do Senhor. Nós sabemos que o Sermão do Monte é uma explanação dos mandamentos. E essa explicação que Cristo dá sobre os mandamentos amplia nossa visão sobre nós mesmos e sobre o mandamento, sobre os 10 mandamentos. O Sermão do Monte deve ser lido e comparado com a nossa vida, com as nossas atitudes, para que nós percebamos como nós estamos como cristãos, como discípulos de Jesus Cristo. Esse versículo 12, a regra de ouro, é o resumo de tudo. Se alguém quisesse dizer que é muito difícil entender os mandamentos, ou mesmo o Sermão do Monte, não pode dizer o mesmo sobre essa regra de ouro. Faça aos outros o que deseja que façam a você. Mas é bem verdade que o mundo e o pecado que habita em nós nos impede de entendermos, de praticarmos. É uma briga constante dentro de nós mesmos. Poderíamos passar uma boa parte da nossa vida somente meditando nesse Sermão do Monte e nessa regra de ouro, e avaliando a nossa vida, comparando as nossas atitudes a partir desses ensinamentos. Esse resumo: faça aos outros o que desejas que faça você, ilustra tudo. Ninguém gosta de ser roubado. Se o ladrão, antes de roubar, pensasse em seu coração a respeito disso, ele teria que desistir de suas intenções.
Se o comerciante que aumenta o preço numa mercadoria a seu bel prazer, que seja R$ 1 mais caro, se ele pensasse se gostaria que fizessem o mesmo com ele, teria que concordar que não. Teria que dizer que gosta de comprar as coisas num preço justo, honesto, não ser explorado. A pessoa em seu íntimo desejando agir com grosseria, com estupidez com alguém, se perguntasse: eu gosto de ser tratado assim? Mudaria de atitude. Se antes de falar mal de alguém, pensasse: gosto que fale mal de mim? Desejo isso? Não faria. Mas é fato que muitas vezes não queremos observar essas coisas. Avaliamos que ela só serve para o outro. Na verdade, nos fazemos de juízes sobre os outros. Achamos que estamos no centro do mundo, que tudo gira ao nosso redor. Faça aos outros o que deseja que façam a você. Não é esperar que os outros nos façam assim, mas nós fazemos ao outro primeiro, se quisermos que elas nos façam. Mas de repente estejamos pensando: não farei se não fizerem a mim. Daí nós permanecemos lá naquele ditado: não façam aos outros o que não gostaria que fizesse a ti. E é insuficiente, é o que Cristo está dizendo. Lutero responde sabiamente a isso. Quem quer ser um cristão não deve se importar com o exemplo de outras pessoas. O nosso exemplo é Cristo. Nós devemos olhar apenas para Ele. Como é que Ele agia? Ele é o meu exemplo, não os outros. Porque Ele agiu assim comigo, farei com Ele. Se não gostamos que faça conosco, não devemos fazer ao outro. E mais, precisamos mostrar que somos cristãos autênticos. E não quem apenas fala da boca para fora. É isso que o apóstolo João disse em 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante de Deus. Se não fizermos o bem, teremos por recompensa o que não queremos para nós, e isso é o que merecemos de Deus também. Por fim, lembro que o apóstolo Paulo nos ensinou a esse respeito. Façam tudo como se fosse para Deus. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Pensemos nisso, queridos irmãos. Pensemos nessa regra de ouro e procuremos viver como Cristo viveu, como Ele nos ensinou.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, nós queremos te bendizer e te louvar por quem tu és, por tudo que tu já fizeste por nós, em nós e através de nós. Te agradecer pelo teu Filho Jesus Cristo, que veio viver aqui entre nós e nos mostrar, vivendo e praticando, como precisamos andar neste mundo. Obrigado que Ele é o nosso exemplo, que não precisamos olhar para mais nada, para mais ninguém, somente para Teu Filho Jesus Cristo. Inunda-nos, Senhor, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, que realmente vivamos para servir uns aos outros, para amar uns aos outros. Clamamos, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas. Te pedimos de forma especial pela Rosália, pela Iraci, pela Cristiane. Tu sabes, Senhor, da enfermidade que elas têm enfrentado. Clamamos pela cura delas. Pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão acamadas, Dona Moça, Dona Otília, também Dona Traude. Tu sabes, Senhor, todos que estão sofrendo e passando por alguma privação, dificuldade. Ajuda, Senhor, e abençoe essas pessoas. Usa-nos para isso. Dá com que nós tenhamos o desejo de ir ao encontro dessas pessoas e ajudá-las em suas necessidades, para que um dia também sejamos ajudados quando viermos a precisar. Cria em nós, Senhor, um coração puro, voltado para Ti, amoroso, cheio de compaixão pelo próximo. Fala, continua falando conosco. É o que nós te pedimos em nome de Cristo, e aquilo que não conseguimos lembrar e nem expressar com as nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um e continue dando paz e alegria a cada um de nós. Fiquemos com o Senhor. Amém. Uma boa semana a todos. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa
sim, ecoou em meus ouvidos como na primeira vez. E assim, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu